eu sou profeta de morte. Aí eu falei, eu sou de vida. Aí ela disse assim pra mim, ó, eu quebrei um pacto hoje. Eu tenho um testemunho de vida, né? Antes de eu começar a cantar, eu morri. Como assim? Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse humilde canal. Cassiane Santana Santos Maiães Guimarães, nacionalmente conhecida como a cantora Cassiane, nascida em Nova Iguaçu em 27 de janeiro de 1973. É uma cantora pentecostal, brasileira e do gênero da música cristã contemporânea, com uma carreira de grande sucesso, incentivada nos caminhos do Senhor pelos seus pais desde pequena. Ela cresceu levando e alegrando a Deus, porém algo veio atrapalhar o chamado e a missão da cantora. Quando tinha apenas 11 meses de vida, Cassiane contraiu uma doença cuja causa ainda não foi esclarecida. Durante uma de suas crises, sua mãe a levou ao posto de saúde em Nova Iguaçu, aonde supostamente foi declarada morta. A cantora relata que foi ressuscitada por intermédio da oração de um membro da igreja, qual ela pertencia, atribuindo assim, meus irmãos, a Deus a esse milagre. Você que clicou nesse vídeo, Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Uma pessoa foi paga com a quantia de um alto valor para tirar a vida da cantora gospel Cassiane. Veja como o mundo odeia nós cristãos, irmãos. Esse é um assunto de arrepiar, um assunto forte, e eu peço encarecidamente que vocês fiquem nesse vídeo até o final. Cassiane compartilhou uma experiência impactante. A famosa e renomada cantora gospel testemunhou sobre o livramento que recebeu de Deus. Segundo Cassiane, ela descobriu que uma mulher envolvida com magia negra havia sido paga com a quantia de R$80 mil para realizar um trabalho para ceifar a sua vida. Ao tomar conhecimento desse fato, Cassiane ficou surpresa, porém afirmou que confia no poder de Deus e que Deus é superior e maior do que qualquer feitiço ou bruxaria sobre ela. Confira um trecho emocionante desse forte testemunho, meus irmãos. Então eu sou profeta de morte. Aí eu falei, eu sou de vida. Aí ela disse assim pra mim, ó, eu quebrei um pacto hoje. Eu falei, pacto de quê? Ela falou, porque pessoas vão até o centro e me pagam. Aí paga o quê? O pedido é para alguém morrer. Irmão, eu peguei da mão dela o cheque, estava picado. O cheque era de R$80 mil. Eu falei, Jesus, tô valendo muito, hein? Aí eu falei, isso aqui era para eu morrer? Aí ela falou, é. Eu falei, olha, na próxima vez que pagarem, não rasga não, deposita no altar. Porque o Senhor vai transformar maldição em bênção. Antes de eu começar a cantar, eu morri. Como assim? É. Como morreu? Morri. Morri com atestado de óbito. Sério? Então, assim, Como foi eu sou isso? o resultado de um... Ai, Deus. Eu Eu não sou tinha o resultado isso. de uma profecia que minha mãe recebeu quando eu tinha 11 meses de idade. E ela tava com um atestado de óbito na mão. E meu pai foi chamado para fazer meu enterro. Mas como? Mas por quê? Eu tive uma enfermidade durante 12 dias minha mãe lutou comigo no hospital e os médicos não descobriam na época, né, o que eu tinha. E aí no 12º dia ela estava pela terceira vez no hospital. E isso eu ouço desde que eu nasci, né, desde que eu criança, que eu ouço. Mas minha mãe não era de contar testemunho na igreja, não. Eu ouvi, depois, eu comecei a ouvir o testemunho, depois que eu comecei a cantar, não depois que eu gravei. Quando eu comecei a cantar, é que eu ouvi o testemunho da minha mãe. Então, assim, lá para os meus 5, 6 anos é que eu ouvi a primeira vez. Mas, assim, aí meu pai tinha sido chamado
para vir fazer meu enterro, a menina que acompanhava minha mãe estava grávida da minha quarta irmã. Você estava no hospital e já estava lá, Com tinha atestado dado... de óbito. E no atestado de óbito foi escrito assim, por negligência dos pais, não atenderam a tempo, a criança veio a óbito. E aí a menina ligou pro meu pai, pegou um orelhão, ligou pro meu pai para vir fazer meu enterro, porque Cassiane morreu 15 para as 2 da tarde. E aquela confusão. E no hospital, aquela confusão. E você na cama do hospital ali, Minha tipo, mãe, ali deixaram você ali. Eu enrolada numa manta, a médica, a minha mãe falou que naquela época era hospital público, recebiam números para ser atendido. Número tal. E tinha muita gente. Aí ela disse que tentou ser atendida várias vezes, desde a hora que ela chegou, e a médica se negava porque ela falava que no plantão dela não furariam fila. Uhum. E aí eu gemendo, até que eu parei de gemer. Quando a médica resolveu atender, porque chegou no número da minha mãe, a médica abriu a manta, e ela já tinha tentado ser atendida umas 3, 4 vezes. Aí abriu a manta, quando me viu, colocou o estetoscópio, isso é o testemunho, né? Colocou o estetoscópio, enfiou o dedo na minha barriga e ficou aquele buraco, porque eu estava muito inchada. Puxou os meus olhos e falou assim, você quer que eu examine o cadáver? Essa criança está morta. Aí foi aquela confusão naquela sala, com um monte de mães. E minha mãe, não, ela não morreu. O quê? Morreu? Aí começou aquela coisa. Só que minha mãe estava grávida. Aquela médica escreveu um atestado e disse pra minha mãe que ela tinha que descer com aquele corpo, porque ela não podia ela mandar, porque senão ela é responsável. Então ela tinha que descer com o corpo 2 andares num hospital público de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para entregar numa sala número tal e com o papel que ela tinha anotado. Quando ela desceu, a minha mãe começou a sentir mal. Aí, põe a Cassiane num banquinho do lado dela e a menina, porque a minha mãe andava com uma menina, o nome dela é Regina, ela tá viva até hoje. Uhum. Aí ia eu fazer uma entrevista com a Regina, pra saber como é que foi. Nossa. E aí ela é uma senhora, né, hoje. Na época, ela parece que tinha 15 anos. E aí ela falou, Cassiane, eu coloquei você do lado da sua mãe começou a passar mal, desmaiando. E eu comecei a gritar no corredor, 2 andares abaixo, socorro, ela tá grávida, tá passando mal. Então, o povo do corredor ali, enfermeiros e tal, nem sabia o que tinha acontecido lá em cima. Uhum. Então, tinha um rolo com uma manta do lado dela e o pessoal atendendo sua mãe. Sua mãe melhorava e desmaiava de novo. Aí falava, liga pro Del, que era, né? Seu Del, que é o meu pai. Liga pro Del, avisa o Del. Aí, que horas tem? Aí, 15 para as 2. Fala que a Cassiane morreu 15 para as 2 e chorando e desmaiava. E vinham aí, verificavam a pressão dela. O que é aquele rolinho que tava do lado dela? Ninguém sabia, né? Aí a menina falou, Cassiane, foi uma luta ali. Até que sua mãe falou, quando ela se sentiu melhor, ela falou assim, cadê minha filha? Aí ela falou assim, tá aqui do seu lado. Aí sua mãe pegou você, ela fraquejou, porque ela grávida, você tava muito grande, de inchaço. E aí ela falou assim, eu quero ir embora daqui. E eu e ela fugimos daquele hospital com você no braço. Aí eu falei, gente, vocês são muito loucas. Ela falou, nós 2 fugimos. Na porta do hospital tinha ponto de ônibus. No primeiro ônibus que tava, entrou eu e ela. Pensa a confusão dentro do ônibus, porque eu gritando, falando que a menina estava morta, o povo não estava entendendo nada, sua mãe não estava se sentindo nada bem, eu morrendo de medo dela cair e você. Vocês pegando o ônibus? Pegamos um ônibus. Aí ela falou, quando o ônibus começou a andar, o motorista ainda perguntou, quer ir para a delegacia? A menina falou que a Regina falou, Cassiane, eu virei para sua mãe e falei assim, irmã Castalha, vamos parar na casa da irmã Janete? A minha mãe, fazer o quê? Ela morreu. Aí ela disse assim, para ela orar por você e pelo irmão Del, para o Senhor consolar o coração de vocês, depois a gente vê isso. Então, a 2, 3 quadras do hospital... E elas nem tentaram ali ouvir o coração, nada? Não, mas eu tava... Pô, a médica já tinha... Houve. Aí a menina puxou a sineta do ônibus, o ônibus parou na porta da irmã, que morava também na mesma estrada, né? Do hospital. Aí minha mãe desceu. Era 12 de janeiro. Ela falou assim, um sol terrível, Cássia. Muito calor. A irmã Janete estava, eu lembro como se fosse hoje, varrendo o quintal. Minha mãe me contando. Ela estava varrendo o quintal. Quando nós chegamos, a menina, a Regina, grita, irmã Janete! Era 12 de janeiro também? 12 de janeiro. De quando você recebeu o negócio do seu pai, também foi na mesma 12 data. de janeiro. Ela, irmã Janete! Quando a irmã Janete olhou, Cássia, era muito calor.
ela viu eu com um bebê, ela me conhecia da igreja, um bebê enrolado até a cabeça, ela olhou pra mim e falou, oi meninas, ô Castalha, virou pra mim, minha mãe me contando, virou pra mim e falou, minha filha, você não tá sabendo cuidar desse bebê, esse bebê vai morrer sem fôlego, um calor desse todo tapado. Aí, Cássia, nós viramos, eu e a Regina começamos a chorar e falamos, olha, a Cassiane morreu, era 15 para as 2 da tarde, e nós estamos lutando lá no hospital e a irmã Castalha resolveu fugir. Aí ela, minha filha, entra. Colocou a sua mãe e eu pra dentro, com você no colo. Aí ela pegou, tomou você do braço da sua mãe, pegou um banquinho do quintal dela, apoiou você naquele banquinho. Começou a orar. E não, ela falou assim, Cassiane. Aí minha mãe falou assim, Cassiane, eu não fui ali pra ver milagre acontecer, não. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Uhum. Eu só queria sair daquele lugar. Uhum. Porque eu falei, pronto, matou a minha filha, vai matar outra. Outro bebê que está no meu ventre. Eu falei, eu quero sair daqui. Então eu saí, Cássia. Foi só isso. Eu entrei no ônibus e a menina veio atrás de mim. Aí a Regina foi. Eu entrei atrás da sua mãe. Porque eu ficava carregando a bolsa do bebê, ela grávida. E aí eu peguei, mas e aí? Ela falou assim, aí a irmã Janete colocou você naquele banquinho, virou pra mim, aí minha mãe falando, virou pra mim com a autoridade de Deus, falou assim, ei, Castalha, você esqueceu do Deus que nós servimos? Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Se ele quiser, ele faz aqui e agora. Aí minha mãe falou, Cássia, eu não fui pra ver nada. Eu fui levada. Eu falei, ela é. Aquela mulher, Cassiane, falou 1 minuto. Você no banquinho, eu e a menina chorando ao redor. Ela olhou, foi lá dentro, pegou o óleo ungido e uma colher. Ela falou assim, Castalha, eu vou fazer isso porque eu sirvo a um Deus que é dono da vida. Ele dá, ele tira, ele dá. Se ele quiser, ele fará. Aí minha mãe falou assim, mas irmã Janete, olha a hora. Já passava das 5 horas da tarde. Ela falou assim, eu vou orar. Ela falou, Deus, eu estou orando por esta vida, este corpo. O Senhor é Deus, o Senhor é dono da vida, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor tira, o Senhor dá. Então, Deus, eu oro pela tua filha Castalha, pelo teu filho, irmão Del, e pela Cassiane, que está aqui. Aí Deus tomou ela em profecia. Tem um monte de gente que não crê, mas eu sou prova viva disso. Deus tomou aquela mulher, uma senhora, ela era líder do círculo de oração da nossa igreja, e falou assim para minha mãe, minha filha, eis que estou devolvendo a vida a este botão, cuida bem dele porque ele não é mais teu, é meu. Em breve este botão se transformará numa rosa, e esta rosa perfumará muitos jardins, e onde ela não for, eu enviarei a voz dela. Conheça agora o manual que vai elevar o seu conhecimento bíblico. Esse manual vai te fornecer definições e explicações de palavras e conceitos-chave da Bíblia, que te ajudarão a desvendar o significado de passagens difíceis e a identificar temas importantes em toda a Bíblia, aumentando o seu conhecimento. O manual é didático e ilustrado. Diferente da Bíblia tradicional, o manual é repleto de ilustrações, gráficos e imagens. Isso torna o manual muito mais didático e visual, facilitando em até 5 vezes o aprendizado e estudo. Você precisa ir depressa garantir esse manual, pois é limitado, não sabemos até quando vai estar no ar. Clique em Saiba Mais e não perca essa grande oportunidade de elevar o seu conhecimento bíblico ainda mais, de uma forma que irá te fazer economizar muito tempo nos estudos da Palavra de Deus.